Beleza? Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast que eu gosto sempre de afirmar que é uma forma que a gente do estado do Pará se esforça para se colocar na cena nacional de discussões sobre RPG. E o tema de hoje vai pegar fogo, porque eu já recebi umas contribuições das redes sociais já de apontando o dedo. Depois eu mostro pra vocês o que tá acontecendo. Mas a gente vai começar bem tranquilo, no estilo capoeira, pois o Lucas aqui é capoeira. E a gente vai chegar bem manhoso, bem na ginga, bem molenga, aí vai aumentando, parte da Angola, pula para uma banguela e depois a gente vai para regional. Aí vocês vão sentir a parada pegando fogo, né, Lucas? Opa, é assim mesmo, essa é a progressão. É o show de bola. Então é isso, gente. Aí vocês devem estar se perguntando alguém. Sempre tem um rapaz lá do fundo. Hein, Raga? Para de enrolação e diz aí qual é o tema de hoje. Claro, amigo, já vou te dizer. O tema de hoje é campanhas de financiamento coletivo de RPG. Apoiar ou não. E por isso que eu fiz questão de chamar esses dois aqui. O Fábio, porque ele vem já há muito tempo apanhando campanhas e fruto dessas campanhas gera um vídeo de reviews lá no canal dele. E o Lucas, diga, Fábio. Apanhando e apoiando das As financiamentos duas coletivos. coisas. E o Lucas recentemente publicou na página dele uma reportagem muito interessante, opinativa, sobre os sistemas de apoio de financiamento coletivo aqui no Brasil para RPG. Então, acredito que eles dois estão muito preparados para comentar sobre esse tema de hoje. Então, deixa eu apresentar os dois agora, apresentar devidamente. Primeiro, representando aqui o estado do Pará, está Fábio Correia. Ele começou a jogar RPG em meados dos anos 90 e, após muitos anos envolvido com os mesmos cenários e sistemas, resolveu procurar por novidades. Assim descobriu uma grande quantidade de jogos e experiências de jogo que, por consequência, despertaram o seu interesse, especialmente em relação à produção nacional. Desde então, ele vem lendo e resenhando diversos livros no canal Resenhas dos Perdidos no Tempo no YouTube. Fábio, dá um oi aí pra galera. Fala galera, beleza? Um prazer estar aqui de volta no RPG com Jambu e bora para mais um papo que esse promete ser pegado. Vamos lá. É isso aí. E agora, me viro para Lucas Melo, nosso capoeira gentil, maravilhoso, lindão. Ele é mestre e jogador de RPG há quase 25 anos, sendo exclusivamente jogos de Mundo das Trevas. Olha aí, Fábio, mais um que foi picado pelo Mundo das Trevas. Ele tenta propagar os diversos benefícios do jogo através da Rede Estadual Paulista de Educação. Aqui um minutinho para bater palmas para o Lucas. Boa, boa. Onde atua como professor de língua portuguesa, mais uma palma, todo professor merece nossas palmas, e por meio do Universo Nerd, que é uma página de internet dedicada a variados assuntos das culturas nerd e geek. Atualmente, ele aventura-se em sair da caixinha ao conhecer e estudar novos jogos e seus respectivos sistemas, além de bancar o gamer design e estar criando um próprio. Lucas, dá um oi aí pra galera! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Raga. Boa tarde, Fábio. Muito feliz de estar aqui. Para mim, eu ganhei na loteria. Falo que hoje não vim para contribuir, eu vim para ser premiado, porque vocês dois, sem demagogia alguma, vocês dois são que formam minha base de conhecimento, de material sendo desenvolvido, né? As análises do Fábio eu acompanho há muito tempo. Então, a minha base de conhecimento, que gerou também aquela reportagem lá no Universo Nerd, foi graças a vocês. Tá? Então, me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Show de bola, muito bom. Agradeço de coração. Verdade. Então, antes da gente entrar no debate, deixa eu fazer aqui um nivelamento. Primeiro, quero contribuir com quem está nos escutando o que seja mais ou menos uma campanha de financiamento coletivo, ou como chamado lá na gringa como crowdfunding. É um método de arrecadação de recursos onde um projeto ou iniciativa é financiado por um grande número de pessoas, cada uma contribuindo com pequenas quantias, geralmente através de plataformas online.
É uma forma de vaquinha virtual, mas organizada e com apoio de ferramentas digitais. Em resumo, funciona da seguinte forma. Primeiro, um projeto é apresentado em uma plataforma de crowdfunding. Aqui no Brasil temos o Apoia-se, temos o Catarse e agora temos o Meeple Starter. Segundo, pessoas interessadas em apoiar o projeto podem fazer pequenas doações online. E terceiro, a plataforma gerencia as doações, rastreia o progresso da campanha e muitas vezes oferece recompensas aos doadores, dependendo do valor da contribuição. E aí eu vou dar aqui 3 destaques geralzões de campanhas de financiamento coletivo aqui no Brasil. O primeiro, em agosto de 2011, o primeiro financiamento coletivo de RPG brasileiro foi o Violentina, de autoria do Eduardo Caetano, que despontou no Mover.me e foi um sucesso, iniciando a corrente de RPGs indies no país. Em 2019, tivemos a primeira campanha com um volume estrondoso de apoio financeiro e pessoas apoiando, que foi o RPG Tormenta 20, da Jambô Editora. Essa campanha foi realizada no site do Catarse, que foi um marco por ter sido a primeira campanha de RPG a ultrapassar 1 milhão de arrecadação, celebrando as 2 décadas de RPG no país, do RPG do Tormenta no país. Em terceiro, a campanha de financiamento coletivo com maior valor arrecadado para um jogo de RPG no Brasil foi o Nerdcast RPG, coleção Cthulhu, realizada em 2020 pela Jovem Nerd no site do Catarse. A campanha arrecadou mais de 8,5 milhões, tornando-se a maior campanha de financiamento coletivo da história da plataforma no Catarse e na América Latina. Então tá aí os resumões. Contudo, gente, campanha de financiamento coletivo não é só celebração. Também tem os seus amargores e as suas decepções. Então, acredito eu que nós vamos levar uma conversa bem franca sobre apoiar ou não um financiamento coletivo aqui no Brasil. Porque, além dos casos de sucesso, tem sim também os de fracasso. E ao longo das nossas conversas vocês vão identificar alguns exemplos. Claro que a gente não deverá citar editoras, a gente meio que combinou nos bastidores que a gente não iria citar, mas vamos citar bastantes exemplos e vocês deverão reconhecê-los por eles. Então, me viro agora para os meus convidados e faço a pergunta para eles responderem. Campanhas de financiamento coletivo de RPG, apoiar ou não? Fábio, o que você comenta? Olha, vamos lá, pra gente começar, né, devagar na manha, assim, eu estava até olhando aqui antes da gente começar, a primeira campanha de financiamento coletivo que eu apoiei, ainda meio sem saber como é que era, né, e tal, meio que, pô, vou apostar nesse negócio aqui, bora ver que bicho dá, foi em 2018. Né? Foi a primeira que eu apoiei. E essa teve um resultado muito bom. É uma daquelas campanhas que eu costumo dizer que valeu muito a pena participar. Por quê? Eu acho até que isso vem mudando um pouquinho ao longo dos anos, né? Pelo menos desse período que eu comecei a participar mais ativamente. Porque assim, o que eu acho legal do financiamento coletivo? Ele era uma forma de você viabilizar um projeto, mas não só viabilizar aquele projeto base, vamos dizer assim, mas também já conseguir um financiamento para você lançar uma série de suplementos daquele livro, para a gente ficar nos exemplos do RPG. Que pelo menos para mim, né, do que eu me lembro mais para trás, na década de 90, ali, quando a gente tinha basicamente só a Devir, às vezes eles lançavam um livro e demoravam um tempão para lançar os suplementos, às vezes não lançavam todos os suplementos daquele livro e tal, e a galera ficava ali esperando e o negócio não saía. Então, pegando esse minha primeira experiência com financiamento, que foi muito positiva, justamente por isso, eu paguei na época lá um valor que hoje em dia seria considerado muito, não vou dizer baixo, mas assim, básico, para a quantidade de livros que eu recebi no final das contas. Então foi uma primeira experiência extremamente positiva, porque foi lançado o livro base e todos os suplementos daquele livro já foram destravados durante a campanha. Então eu achei aquilo sensacional. Então, por esse lado, eu acho muito bacana o financiamento coletivo, porque ele te dá a oportunidade de conseguir um volume maior de material, pagando, na teoria, um preço menor do que você pagaria se esses livros fossem sendo lançados paulatinamente aí pela editora, né? E você, ao mesmo tempo, você contribui para
chamar atenção para aquele jogo específico. Porque quando uma campanha faz muito sucesso, às vezes a galera vai lá, se interessa, descobre aquele jogo e tal. Ó, tá valendo muito a pena, porque olha quantos livros eu já vou receber se eu apoiar e tal. Então, a ideia do financiamento coletivo, eu acho muito bacana, eu acho muito válida e eu acho que ela tem que ser incentivada. O problema são os percalços que vão acontecendo pelo meio do caminho, os desvirtuamentos ali, né, do financiamento coletivo, mas eu acho que a gente vai abordar esses temas aí ao longo da nossa conversa. Então, só para começar tranquilo, eu acho que financiamento, em princípio, é uma excelente ideia. Depois a gente discute os outros detalhes, né? Muito bom. Então, Lucas, sobrou para ti agora também responder a pergunta. Então, você bem sucinto, respondendo de bate pronto, assim, ó, na lata, sim, compensa apoiar por duas situações. Uma para você obter o livro, o material um pouco mais em conta, um valor um pouco mais abaixo, né, do que depois ele é posteriormente lançado, e também visando o apoio à comunidade RPGística do Brasil, certo? Então vale por essas duas situações. Adquirir o livro um pouco mais barato e apoiar a comunidade, fazer com que o RPG cresça no Brasil. Como o Fábio falou, tem muitos prós, tem muitos contras, tem muitos detalhes, e daí depois a gente vai debater durante a live aí, mas de bate pronto compensa sim. Tá? Muito De forma bom. simples, compensa. Muito bom. Então, cabe a mim agora desdobrar essa questão. Eu não sou editora, nem tenho pretensões de ser, mas a minha convivência aqui no canal com pessoal que mete a cara com projetos de campanha de financiamento coletivo através de editoras ou de forma independente me propiciou alguns relatos. E aí eu vou destacar aqueles por parte deles que eu acho que pesa muito nos percalços que o Fábio citou mais cedo para algumas campanhas. Eu vou aqui meio que exemplificar alguns percalços. Por exemplo, atrasos. É recorrente ocorrer atrasos nos prazos que são estabelecidos na página da campanha. Porque quem ainda não apoiou, dá uma olhada nas páginas. Vocês vão ver que é costumeiro ver quem criou a campanha dizer qual é o prazo de entrega das recompensas. E aí é recorrente, aqui no Brasil pelo menos, atrasarem as entregas. Segundo problema, comunicação. Ixi, como eu vejo reclamação com falta de comunicação entre o responsável pela campanha e as pessoas que a apoiaram. Isso é recorrente. E o terceiro, que é o mais problemático, é a não entrega de produtos. Esse é o que deixa a galera enlouquecidamente com raiva. E com razão, né? Afinal de contas, as pessoas apoiaram. Agora, que relatos eu tenho recebido nos bastidores? Uma delas, que eu acho que é o mais problemático e tem muito a ver com a questão econômica brasileira, que é os custos. Os custos tendem a mudar ao longo do tempo. E aí, quando o projeto leva tempo demais para se formatar no meio físico e ser enviado, ele muito provavelmente já estourou o orçamento inicialmente previsto há pelo menos um ano atrás. E isso me fez ver mudanças nos formatos de campanha de financiamento coletivo. Uma delas que eu destacaria é que aquele original, que é um projeto que começa apenas com uma ideia, começou a mudar para uma espécie de pré-venda. As editoras já estão chegando com o produto quase finalizado e aproveita o tempo de campanha até entrega para pagar ilustrador, para pagar diagramação, tarará e tal, e faz a entrega. Temos casos de editoras aqui que o livro já está pronto. E aí faz a campanha só para saber se vale a pena ou não mandar imprimir ou não. Então, as dificuldades brasileiras fizeram com que aquela ideia original mudou muito para hoje. E acompanhe os meninos. Mesmo com tantos percalços, vale muito a pena apoiar projetos de financiamento coletivo. Mas eu vou deixar para um outro momento, porque eu quero dar aqui um espaço para os dois também comentarem, o porquê que eu acho que vale a pena.
Mas diante do que eu comentei agora aqui dos percalços, o que vocês podem comentar, Lucas e Fábio, de um olhar de quem apoia sobre essas dificuldades que recorrentemente nós nos deparamos com campanhas que dão problemas? Fábio? Olha, Raga, vamos lá. Primeiro, essa questão, uma coisa que tu falaste que para mim, pessoalmente, é extremamente importante, que é a questão da comunicação entre a editora ou o autor do livro com quem está apoiando. Porque assim, o financiamento coletivo, antes dele transmutar nessa questão da pré-venda, né, que hoje é muito comum, ele era vendido como apoie um sonho, ou faça esse projeto acontecer, ajude esse projeto a acontecer e tal. Então você está investindo no projeto de alguém, na ideia de alguém, no sonho de alguém, porque você compartilha do interesse naquilo ali. Ok. Mas assim, isso era vendido, ou pelo menos eu entendia dessa maneira, como se você fosse mais do que um mero consumidor. Você era realmente alguém que estava ali de braço dado para fazer aquilo ali acontecer. Então eu acho que até por uma questão de respeito com quem está investindo no seu sonho, você deve explicações do que está acontecendo. Eu me considero particularmente até bastante tolerante com essa questão dos atrasos. Eu não gosto, preferia que não acontecesse, mas eu entendo em determinadas situações. E uma parte do que eu acho que é importante nisso é o fator comunicação. Tinha uma prática que eu não vejo hoje quase ninguém fazer, mas que eu achava muito boa, que era você mandar um e-mail, né, pelo Catarse, todos os meses, dando algum tipo de satisfação a respeito do andamento do projeto. Mesmo que não tivesse nada. Olha, pessoal, infelizmente esse mês a gente não avançou por causa disso. Você está dando satisfação. Porque quando você passa muito tempo sem avisar nada, sem alertar nada, passa a impressão de que tem alguma coisa errada. E de que você não está, de repente, se empenhando em resolver aquilo. Se você está ali todo mês mantendo um contato com as pessoas, pelo menos dá a ideia de que você, tem problema, mas eu estou correndo atrás, estou tentando resolver e tal. Esse, para mim, é um dos principais problemas. Outra coisa que eu poderia citar aqui, eu não quero me estender muito, mas assim, é a questão falastes aí do financiamento para ele viabilizar vários suplementos ou coisas assim, mas assim, e do preço mais baixo. E como ele se transformou numa pré-venda, eu acho pior você atrasar se você está anunciando o seu projeto como uma pré-venda, porque em tese ele já está pronto ou quase pronto, ou falta pouca coisa. E se ele é uma pré-venda, você já deve ter feito, aí também não sou editora, mas assim, eu acho que quem pretende, né, se estabelecer nesse mercado, querendo ou não, de uma forma ou de outra, tem que entender como o mercado funciona e tem que ter uma parte administrativa ali, de empresa mesmo, para se programar para aquilo. Então, se o meu livro está pronto, eu já tenho que estar pensando no custo da gráfica, no reservar a gráfica, o papel, ou sei lá como é que funciona. Então, isso aí, no meu entendimento, está dentro do que deveria ser organizado por quem está financiando, ofertando o projeto. Né? Então, se eu estou fazendo uma pré-venda, é porque o meu produto já está quase pronto. Então, se ele atrasou, a não ser que seja uma coisa fora do comum, como a gente teve, por exemplo, a questão das enchentes, lá das gráficas e tal, uma coisa imprevisível, nesses casos, para mim, o atraso se justifica ainda menos. Né? Aí, só para fechar também, a gente vai entrar numa outra discussão que, para mim, é aquela questão. A maioria dos produtores de RPG aqui ou são editoras pequenas, ou às vezes é o próprio autor que está financiando, e uma ou outra que tem uma estrutura um pouco maior, né? Para, vamos dizer assim, ter esse lado mais empresarial mesmo da coisa. Então, às vezes, parece que é uma questão muito amadora. Eu sei que as pessoas fazem com amor, querem ver seus livros publicados e tal, quando a gente está falando de RPG nacional, né? Mas, assim, infelizmente, o outro lado comprou o livro e quer receber. Né? Então, a gente não pode também entender 100% dos problemas do outro quando o outro não entende nenhuma parte nossa que é de receber o livro. Né? Então, assim, eu acho que essa postura ainda meio que... não é exatamente essa palavra, mas por falta de uma melhor,
uma postura talvez um pouco amadora e com pouco profissionalismo em termos editoriais, isso também é um fator que, na minha percepção, contribui para a gente ter esses problemas com financiamento coletivo, mesmo quando se trata de editoras já com um pouco mais de estrutura, né? Mas eu vou parar por aqui para também não me estender muito. Muito bom. Lucas, suas contribuições. Bom, é inegável, né, que houve essa evolução na questão do financiamento coletivo. Antes era algo bem utópico, né, aquela coisa de querer construir, de querer tornar realidade, de tornar físico um sonho, né, de uma comunidade e tal. Agora está cada vez mais profissional. Então, quando a gente entra aí num financiamento, no mínimo eles estão prometendo já o quê? O PDF. Bateu a meta, o PDF é liberado. E às vezes você vê o financiamento bater 200, 300, 400% em poucos dias, ou às vezes algumas situações aí até mesmo horas, bate, estoura assim, né? Daí se está previsto, por exemplo, a gente tá previsto para outubro desse ano. Daí você vê que falta comunicação, vai chegando o mês e nada da editora, do pessoal do financiamento entrar em contato para enviar. Então, eu acho que o atraso está ficando cada vez mais injustificável. Porque se tem o PDF, bateu a meta, a gente já calcula que está tudo incluso, né? O valor da impressão, tudo. Então, nesses casos, eu já acho que está ficando injustificável atrasar, tá? Mas o que mais pega mesmo é a questão da comunicação. Você vê a página do financiamento, são páginas lindas, né? Tem vídeo, tem foto do livro, dos dados, sei lá, das metas extras. Você fica impressionado. O negócio é feito com um nível de profissionalismo tão grande, mas tudo visando vender, visando, né, que o máximo possível de pessoas entrem para o financiamento. Mas e a comunicação, e o retorno, e o feedback para quem comprou? É muito falho. Pelo menos no caso da Catarse, tem a aba novidades ali do lado, né? É raro. Tem um financiamento que eu estou acompanhando, tem nove publicações na aba de novidade, a última já faz uns 3 meses. E o pior, já deu a época da promessa da entrega do livro físico, a gente esperando que fosse entregue, entra uma novidade, se você entra para ler a novidade, o que é? Outro financiamento coletivo de outro livro, de outro jogo. Nesse caso, eu acho bem inaceitável. Parece que fica que o pessoal só tem a intenção de vender, né, e não de entregar. Fica essa impressão, que a preocupação é vender uma quantidade incrível de jogos e não cumprir as propostas para aquele jogo específico que o pessoal entrou. Então, nesse caso, a questão da comunicação falha bastante, tá? Então, hoje, eu acho que o atraso e a comunicação tem que ser tão profissional quanto a proposta da campanha, quanto a página da campanha, tá? Perfeito. Não, eu concordo com vocês. A comunicação ela é essencial entre quem é responsável pelas campanhas e quem apoiou. Dá a sensação de abandono mesmo, passar tanto tempo sem uma única mensagem. E detalhe, eu já tive a oportunidade de criar uma campanha recorrente no Catarse e vi como é que é o funcionamento do envio de notícias. Cara, é simples. Tem uma página que você preenche o título e descreve lá a mensagem. Você pode manter essa comunicação na frequência que você quiser. E essa comunicação é enviada para todo mundo que apoia o projeto. Por que ela é enviada para todo mundo? Porque você só apoia se você tiver uma conta criada no Catarse e nessa conta você tem que informar o e-mail. Ou seja, quando você manda mensagem, essa mensagem é disparada para todos os e-mails que estão cadastrados. Então, mano, falta de comunicação é uma falha gravíssima. Concordo muito com os meninos, principalmente considerando prazos e meios. Meios tem. Acabei de dizer agora que tem um meio simples de sempre estar lá dando ciência. Mas agora, deixa eu me virar agora para vocês dois e dizer o seguinte. Que argumentos, porque cada um tem o seu, tá? Que argumentos nós usamos para escolher ou não escolher uma campanha a ser apoiada? Depois de tanto tempo apoiando projetos, tomando alguns com sucesso e outros tomando canelada, já comecei a criar alguns parâmetros para decidir se apoio ou não. No meu caso, desde já quero dizer para vocês que
Toda vez que eu apoio um projeto de RPG, uma campanha de financiamento coletivo de RPG, eu apoio no modo a fundo perdido. Para quem não conhece, a fundo perdido é uma expressão econômica para quando alguém faz um aporte financeiro e não espera retorno. Só simplesmente fez o aporte financeiro. Vai lá, usa, gera um benefício e vida que segue. Então é isso que eu geralmente faço com projetos de RPG. Só que, por mais que eu faça apoio a fundo perdido, é aquela história. Eu só faço uma única vez e se der errado, nunca mais. É esse o meu fator de medição. Se eu apoio essa editora e vai dando certo, vou continuar fazendo a fundo perdido até um dia que eu não quiser mais ou ela der errado. Mas dificilmente, as editoras que fazem tudo certinho, dificilmente acontece algo nesse sentido. Mas logo na primeira, deu chabu, aí eu já marquei essa editora e digo, nunca mais eu compro por outros meios que forem viabilizados. Essa tem sido o meu meio de tomada de decisão. Se vocês que estão escutando, assistindo, podem adotar. Eu não recomendo muito, porque geralmente quem está apoiando cria uma expectativa. Eu não. Eu abstraio minha expectativa, às vezes até esqueço quais projetos eu apoiei. Mas eu fico de vez em quando monitorando. Eu abro lá a página do Catarse, vejo os apoios, o que teve de atualização, o que foi entregue, o que não foi entregue. Aí eu vou meio que atualizando mentalmente o que eu apoio e o que não apoio no futuro. E vocês, meninos? Que parâmetros vocês usam para decidir qual apoiar e qual não apoiar? Dessa vez o Lucas começa. Bom, eu utilizo a metodologia de pesquisa. Tem um canal que chama Rodrigo Hagabashi, do YouTube. Lá tem um histórico enorme de campanhas de financiamento. Então, se quem nos ouve entrar lá, tiver essa curiosidade, filtra lá para o playlist, lá o giro da semana e vai voltando. Então ali você, não vamos citar nomes aqui de pessoas conhecidas do meio, de editoras e tal, mas quem fizer isso, voltar assim cerca de 3 anos e vir acompanhando, você vai conhecer quem é quem, os autores de cada editora, certo? Os autores de cada editora, os livros que foram lançados, e pelo histórico você consegue ver se esses livros foram entregues, se não foram entregues, tá? Então, acompanhando o seu canal, Raga, dá para ter uma confiança muito grande. Então, tem pessoas e editoras que vão aí frequentemente ali no Giro da Semana, que eu tenho total confiança. Já vi, já acompanhei desde o início da campanha, a entrega, a resenha do Fábio depois no canal dele. Então, são livros que a gente sabe que vai ser entregue, são jogos que a gente sabe que vão ser entregues. Então, eu utilizo isso. Eu tenho dó de usar o dinheiro para esse fundo perdido aí, tá? Então, eu prefiro fazer essa pesquisa, usar o meio acadêmico para não tomar calote. O duro, eu já dei um chute já, usei a sua estratégia uma vez só, porque era no início da campanha, a primeira semana de apoio daria um bônus lá, se não me engano, era uns dados especiais, e era só para a primeira semana. Então eu fiquei esperando o último momento para dar esse limite dessa semana, e não tinha batido a meta ainda. Falei, vou ter que arriscar. Eu acabei entrando, mas o projeto já deu mais de 100% e espero receber o material. Tá? Então eu utilizo a pesquisa no seu canal, de verdade. Puxa vida, fico lisonjeado com o seu relato. Fábio, seus comentários. Bom, vamos lá. A estratégia do Lucas realmente é muito boa. E eu quero dizer aqui também que na época eu mais apoiei financiamentos coletivos era justamente quando eu estava junto com a Haga no Strip da Semana, que aí eu ficava sabendo de tudo ali na hora e conversava com as pessoas e me dava logo vontade de apoiar. Não, mas assim, eu acho que no período da pandemia, né, que todo mundo teve a sua estratégia para não ficar meio doido, foi o período que eu mais apoiei coisas, né? E hoje eu já reduzi bastante a quantidade de apoios que eu faço por alguns motivos. Primeiro porque algumas caneladas aconteceram, né, ao longo do caminho, mas também hoje em dia o que eu vejo? A confiabilidade da editora, né? Como o Lucas falou, assim, a gente vai olhando, vai vendo essa editora, não que isso seja 100%, né, mas ela costuma entregar, né, porque a gente nunca sabe, um dia pode dar um chabu, mas tem um histórico constante de entrega, ainda que com atraso, fator positivo. O jogo me interessa muito
né? O jogo tem algum diferencial? Hoje eu vejo muito isso, porque se a gente for ver assim, por exemplo, sei lá, fantasia medieval, que é supostamente o carro-chefe do RPG, tem 500 jogos de fantasia medieval. Então, por que eu vou apoiar esse se eu já tenho vários outros, alguns inclusive que eu nem joguei ainda? Peraí, ele tem alguma coisa diferente? Ele tem alguma coisa que realmente me chama a atenção para valer a pena de apoiar? Então, isso são fatores que eu vou levando em consideração. Outra coisa, preço, né? Custo-benefício. Vale a pena apoiar esse jogo? Está muito caro ou não? Tem jogos que até me interessavam, mas assim, o financiamento hoje em dia está cada vez mais difícil, na minha opinião, de você ter aquele que eu citei lá de 2018, que você pagava um valor, em tese, pequeno, e ia destravando e você recebia um pacotão de livro. Hoje em dia está difícil ser assim. Então, em tese, você vai pagar menos no financiamento coletivo, e em tese também algumas editoras fazem promoção no primeiro dia, na primeira semana, para ter um valor um pouquinho melhor. Então, eu procuro pegar o pacote mais completo quando é possível, né? Mas mesmo assim, às vezes tem uns valores que são impraticáveis e assim, e eu pessoalmente acho que não vale a pena, né? Então, eu sempre tento fazer uma mistura disso tudo aí. A confiabilidade da editora, o valor, né, e o custo-benefício das coisas, né? Agora, sim, eu quero só fazer uma vírgula aqui, um detalhe, porque assim, também acho que a gente tem que, na medida do possível, incentivar quem está chegando. Então, às vezes, tem uma editora que está começando, aí, claro, todo mundo fica meio com o pé atrás, mas dependendo do projeto, eu acho que às vezes vale a pena você dar um voto de confiança. Nem que você pegue um apoio mais baixo, pegue um apoio de PDF, sei lá o quê, porque às vezes a pessoa está querendo começar ali um trabalho e não consegue financiar porque infelizmente já tem um certo clima de desconfiança com alguns financiamentos por causa de algumas editoras e algumas pessoas específicas. Então, eu tento, né, fazer toda essa análise e escolher, de repente, algumas editoras ou alguns projetos de pessoas que estão chegando para tentar dar uma força, para ver se aquilo engrena, para ver se a gente, de repente, tem uma nova editora surgindo, trazendo mais material bacana para a gente. Então, mas assim, é como o Raga falou, cada um tem a sua fórmula, cada um tem as suas as coisas que acha mais importante ou não. No final das contas, o que eu acho que mais vale a pena mesmo é você, de alguma forma, da maneira que você se sente mais confortável, da maneira que for possível para você, apoiar. Nem que seja divulgando, isso também já ajuda de alguma maneira, né? É importante a gente agregar pessoas, né? Pessoas bem intencionadas. Muito bom. Eu quero complementar minha fala dizendo o seguinte, muitas das vezes, como o Fábio falou, o meu período de maior volume de apoio foi também na pandemia. Eu estava praticamente apoiando tudo que era lançado no Catarse. E, naturalmente, começou a acumular livro ali. Não vou mentir para vocês, gente, tem livro que eu nunca abri para ler. Não sinto orgulho por estar falando isso, pelo contrário. Mas eu tenho um pensamento que me dá um pouco de conforto mental e psicológico, que é o seguinte: toda vez que eu apoio um projeto e quando eu tenho condições de apoiar projetos de RPG, eu apoio pensando que, por mais que eu não venha jogar, eu estou ajudando alguém um dia jogar esse jogo. Então, isso traz um pouco de conforto na minha cabeça. Que alguém um dia vai ter um momento muito divertido, com amigos em volta da mesa, jogando aquele jogo. E se eu não ajudar, esse momento não vai acontecer. Então, é isso que me traz um pouco de paz mental quando eu estou lá apoiando os projetos a fundo perdido. Mas não entra um pouco a questão do colecionismo também, ô Raga? Não, porque hoje em dia, sim e não. Eu vou dizer sim pra ti agora, porque no passado eu era fã de guardar livro. Mas quando eu vi começar a ver a montanha crescer, eu comecei a deixar de ser fã e preferir digital. Hoje é aquilo que eu falei, né? Eu fui muito por 20 e poucos, 22, 23 anos, eu só comprei coisa do Mundo das Trevas, só. Uhum. Achava o sistema perfeito, tem tudo aquilo que eu gosto, as temáticas que eu gosto, não preciso de mais nada. Eu fui abrir o olho para outros sistemas, outros jogos, faz pouco tempo, tá? Então eu tô nessa questão de colecionar sim. Lógico que eu não vou comprar tudo
o que aparece na frente, eu compro coisas que me interessam, realmente me interessam. Eu presto muita atenção naquilo que o Fábio fala, né, do exemplo do Fantasia Medieval. Tem 300 jogos, né, mas escolhi, por exemplo, Simbara 1, que é um que tem a questão toda, parece um Game of Thrones de RPG. Tem a questão, né, toda a questão de intriga, né, conspiração. Para mim, é um RPG diferenciado nesse quesito. Então, eu ainda estou naquela fase de colecionar. Porque minha biblioteca de RPG é totalmente mundo das trevas. Então, eu estou comprando para colecionar, né? Então, essa é uma dos pontos principais de hoje, eu entrar em bastante financiamento coletivo, é isso, montar uma biblioteca. O Fábio, claro que esse não é o tema de hoje, mas o Fábio também tem muito a falar sobre espaços e coisas que a gente coleciona. Num tempo desses, o Fábio estava fazendo uma campanha de distribuição de HQs que ele não tinha mais espaço para guardar na casa dele. Gente, ele estava entregando. Não, e eu quero dizer que isso continua, virou um projeto pessoal, porque assim, hoje eu quero ter uma coleção rotativa, vamos dizer assim. Tem algumas coisas que eu nunca vou me desfazer, né? Mas uma boa parte, porque quadrinhos foi o meu primeiro vício, vamos dizer assim. Eu colecionava desde que eu era criança. Então, muita coisa eu cheguei a vender, eu já doei para várias bibliotecas, gibitecas, né? Tô doando ainda, tem um monte de coisa. E agora o que eu pretendo fazer? Eu tenho ainda a minha coleção, mas de tempos em tempos eu passo uma vista ali e vejo o que eu posso doar, o que realmente eu ainda quero manter e tal. E porque eu sou um colecionista, vamos dizer assim. Eu concordo com o Lucas ali, eu quero os livros de RPG para jogar, óbvio, mas eu gosto de ter os livros ali, eu gosto de ter aquela biblioteca ali e tal. Às vezes eu vou consultando. E só um último detalhe, o Raga sabe dessa história já assim, mas assim, eu comecei o canal como uma maneira de me forçar a ler os livros que eu comprava e ficava na estante e eu não lia. Então, por mais que eu não jogue esse negócio, eu vou ler essa porcaria de algum jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, eu comecei as resenhas justamente para me condicionar a ler os livros que eu comprava, né? E aí isso aqui engatou e hoje em dia eu faço quer dizer, sempre fiz com o maior prazer, mas já estou embalado nessa, né? Então, às vezes eu já compro pensando, isso aqui é diferente, pode ser legal de falar lá no canal, alguma coisa assim. Temos gente aqui no chat, temos o Stefano Barbosa e o Peck Souza. O Peck Souza deixou só uma carinha e o Stefano deixou um texto. De qualquer forma, para os dois, mando um forte abraço. Obrigado por estarem nos acompanhando. Já o Stefano deixou aqui uma pergunta, não muito a ver com o tema, mas eu vou lê-lo para valorizar a sua presença aqui e já te responder. Ele disse o seguinte: vocês gostam de Demon Slayer? Imagina o roteiro desse anime adaptado em RPG. Olha, o anime é super interessante. Acho que daria um super RPG. Acho até que tem até material pronto já adaptando, feita por fãs. Seria, eu pelo menos ainda não tive contato, mas seria uma boa forma da gente dar uma olhada. Acho que ficaria bem interessante. As propostas de poderes lá dos personagens é super interessante. Alguém quer comentar também? Não? Então... o anime eu conheço, eu vi, eu acho que as 2 primeiras temporadas. Daria um RPG interessante, sim. Né? Dá para usar qualquer sistema aí que permita hack, né? Permita adaptação, um GURPS da vida, uma coisa menos complicada, dá para simular. Mas eu também ouvi falar, Raga, que estavam tentando fazer isso daí desse anime, transformar em RPG. Show. Olha, a Peck Souza disse que é a Paula, que é do Universo Nerd. Tu conhece, Lucas? Outra autora. Show de bola. Obrigado, Paula, por estar aqui conosco. Bom, agora chegou o momento da gente ler as mensagens das redes sociais. Eu pego a mesma pergunta tema do podcast e lanço nas redes sociais e deixo livre para quem quiser se manifestar. O meu compromisso é trazer para cá, lê-los e depois a gente faz comentários. E eu quero dizer que é agora que vai começar a pegar fogo. É agora que começa a Angola, viu, Lucas? Opa! Pra cima. Não, desculpa, Angola não, agora que começa a regional. Desculpa. Agora que começa a regional. Então vamos lá. A gente tá muito comportado aqui, né? Vamos lá. A gente tá super... vamos lá. Tá aqui. Primeiro, direto do Blue Sky. Esse aqui é grande. Vou ler primeiro tudo, depois a gente comenta. E detalhe, vocês vão perceber que essa manifestação que me foi passada, ela tá mais para um desabafo. Mas é interessante ver o desabafo, tá bom? É o Duval, é uma das pessoas que acompanha bastante aqui o canal. Ele disse o seguinte: apoiar? Sim,
Com certeza, mas com sérias restrições. Se for um financiamento coletivo da Indivisível, não compensa, não apoie. Antes de apoiar qualquer projeto, verifique o histórico de entrega de quem está propondo o financiamento coletivo. Se a editora, autor, tiver mais de um financiamento coletivo em atividade ou recém-concluído, fique de olho vivo. Na dúvida, não apoie se você costuma ficar impaciente com prazos. Raramente os financiamentos coletivos cumprem os prazos, mas tem alguns que, mesmo não cumprindo, mantêm o contato constante com os apoiadores. Aí é tranquilo. Se for um financiamento coletivo da Universo Simulado ou da Lampião Game Studio, ou mesmo do pessoal da Campfire, pode apoiar sem medo. Atenção que o mais importante aqui não é cumprir os prazos, e sim manter uma comunicação constante com os apoiadores. Ter transparência vai atrasar por causa disso, terminamos a diagramação do capítulo X, falta o ilustrador entregar imagens, enfim. Apoiar um projeto não é o mesmo que comprar. Quando você apoia um projeto, o seu investimento faz parte da realização daquele jogo. O sucesso dele depende de cada apoio que recebe. É para ficar lambendo o apoiador? Não. É para respeitar e manter todos atualizados? Isso é o mínimo. Se criou canais de comunicação, use-os. É desesperador ficar meses sem atualizações do projeto. Tem muitas editoras ou autores responsáveis, a maioria, na verdade. Infelizmente, é a meia dúzia que não cumpre os prazos e não se comunica, mas são justamente essas que mais chamam a atenção. Cabe menções honrosas. Os financiamentos coletivos da 101 Games que participei, todos atrasaram, mas a comunicação dos autores com os apoiadores transmitia segurança e responsabilidade. Da Coisinha Games também atrasam, mas o Thiago sempre responsável e atencioso. Os da editora Ginga, responsabilidade e segurança. E é isso, compensa sim apoiar, mas convém pesquisar o histórico antes. Ah, é uma editora nova? Não tem histórico. O que vale é se basear nas pessoas envolvidas. Se todo mundo é novo e desconhecido do cenário, então assuma que é um salto de fé, ou um a fundo perdido como eu faço. PS, não apoie nada da Indivisível. Citei muito a Indivisível porque ela tem sido alvo de inúmeras polêmicas ultimamente. Falta de comunicação, projetos não entregues, projetos finalizados e vendidos antes que os apoiadores sequer recebam qualquer atualização, não respondem e-mails, o site é uma droga e mesmo sem um e-mail de contato, eles continuam vendendo. Tive vários problemas com eles e conheço mais de uma penca de gente como eu. No entanto, a editora parece estar interessada em se reerguer e mudar esse estigma atual. Acredito que o nome da Indivisível deve ser citado sim, pois ela abusou de boa vontade dos apoiadores. Meninos, é um desabafo gigantão e merece comentários de cada um de nós. Fábio, quer começar? Vamos lá. Eu concordo com o Duval, tá? Concordo com o que ele falou aí, concordo com as citações que ele fez de editoras que merecem confiança, tá? No caso específico da Indivisível, eu vou só comentar o que ele falou aí, porque assim, é aquilo que eu disse, às vezes o negócio começa bem e em algum ponto degringola. Eu apoiei um financiamento da Indivisível, que foi o iHunt, que eu não lembro agora de cabeça, mas deve ter atrasado também, mas foi entregue direitinho. Depois ela não lançou nada que me interessasse tanto, assim, meio que saiu do meu radar, e quando eu fiquei sabendo de novo, eu já tinha desgringolado com esse bando de confusões aí, que quem acompanha mais de perto assinando RPG sabe, né? E só para finalizar aqui, uma coisa que eu acho muito importante, que o Duval citou aí, e a gente também, é a questão da comunicação. Mas eu vou fazer um adendo aqui, que não é qualquer tipo de comunicação. Porque assim, tem gente que você percebe pela maneira de te responder que ela realmente está empenhada ali em resolver a situação, e tem gente que te responde para te enrolar. E isso aí é complicado, eu já fico meio pé da vida, sabe? Porque assim, problemas inesperados, coisas, catástrofes, sei lá, o que quer que seja, problemas pessoais, problemas de família, todo mundo tem ou pode ter, acontece, tá? Para mim, o diferencial deu o problema, como é que você vai se comportar deste ponto em diante, né?
O que é que você vai fazer para resolver o problema? Nesse caso, eu concordo também com o que ele falou aí na questão da ginga, porque teve todo aquele problema com a editora anterior e tal, mas eu percebo, né, no pessoal da ginga uma postura que eu particularmente acho que passa segurança. É assim, a gente não está dizendo que não tem problema, a gente não está dizendo que não aconteceu nada, mas a gente está se empenhando aqui da melhor maneira possível para resolver o problema. Isso, para mim, é um ponto positivo. Porque tem gente de outras editoras que responde de maneira vaga, que diz, não sei o que, não, daqui a pouco, não, já estou vendo, não, depois, ou mais rápido possível, e só está te enrolando ali e não está, de fato, fazendo nada efetivo para tentar resolver o problema. Ninguém gosta desse tipo de situação, né, mas infelizmente acontece. De resto, assim, eu acho que o Duval ele pode ter sido extenso, mas ele elencou vários pontos que de fato estão na cabeça de todo mundo que participa com frequência de financiamentos coletivos. Lucas. Bom, perfeita a colocação do Val, tudo que ele falou, tudo que ele citou, dá para ver que ele acompanha bastante, participa bastante de financiamentos coletivos, já que ele citou bastante editoras aí, autores que entregam em dia, outros que nem tanto. Perfeito. E pode observar que a pior reclamação dele é a questão do quê? Da comunicação. Porque é tão profissional a campanha, a página da campanha, a publicidade em cima da campanha. Vocês prestaram atenção nessas últimas 3 campanhas, as mais recentes, o tanto de post que teve em Facebook e shorts curtos aí do Instagram ou próprio do YouTube de influencers do mundo da RPG. Então, o pessoal tá pegando pesado na publicidade, tá? Então, na hora que dispara a campanha, na hora que a campanha começa, é normal que em poucas horas ou dias bata a meta, porque está sendo muito divulgado, a publicidade está muito grande em cima disso. E por que a comunicação não pode seguir o mesmo nível de profissionalismo, né? Então, o Duval tem total razão, certo? Concordo com ele. Tem que ser melhorado a questão da comunicação, até para falar, vai atrasar, tá faltando isso. O exemplo que ele citou foi perfeito, né, da editora lá, tá faltando tal imagem, tá faltando tal página. É isso que a gente só precisa ter o pé do andamento da campanha. Né? Quem pagou tá esperando no mínimo isso, certo? Atrasar, a gente sabe que vai atrasar mesmo, é comum, normal. A gente quer saber, a gente quer estar ciente do andamento. Muito bom. Só para finalizar, eu compartilho a mesma experiência do Fábio. Da Indivisível, eu apoiei o iHunt, apoiei o Mojubá e o Solaria. Recebi os dois, tanto o Mojubá quanto o iHunt. Eu não tô lembrado do Solaria, isso aí já é uma falha da minha memória, eu não tô lembrado se eu apoiei só o digital. Mas de qualquer forma, esses não tive problema. Atrasou, de fato atrasou. O Rune, também recebi o Rune, o que foi, como que é RPG solo que eles lançaram. Esse também foi entregue físico. Depois disso eu não apoiei mais, porque eu entrei numa maré baixa financeira aqui em casa. Mas eu também escutei muito, como o Fábio citou, escutei muita reclamação de campanhas seguintes. E aí realmente lamento, porque começou bem. Como o Fábio comentou, a Indivisível começou bem. Começou bem animadora o movimento dela, mas depois despencou, baseado no que eu escuto, principalmente aqui, a manifestação do Duval, que ela é importantíssima, mesmo que carregada de emoção, mas é importante tudo o que ele disse aqui, que é um apanhado geral de tudo que a gente está comentando aqui. Beleza, vamos ao próximo comentário agora direto do Facebook pelo Luciano Bastos, que disse o seguinte: saudações aos queridos participantes. Que complicado, hein? Por que comprar um novo OSR quando você possui D&D Rules, Cyclopédia, a D&D ou Warhammer Fantasy primeira edição? Por que comprar um novo mainstream como Pathfinder se você já tem D&D quinta edição ou Daggerheart? Sendo crítico, se você não for um colecionador, é importante pensar sobre o consumismo e a forma como novos projetos parecem mais sedutores ou inovadores do que realmente são. Vimos isso há pouco com Shadowdark e agora com Daggerheart. Agora,
Se a ideia é apoiar os projetos dos amigos ou criações realmente inovadoras, vale cada centavo investido. Abraços a todos. Achei interessante aqui o comentário do Luciano, que ele se volta para aquilo que é mais do mesmo, como o Fábio comentou mais cedo, que o que não falta é cenário de fantasia medieval. Aí tu terias que ver o que vai de fato agregar a sua diversão, ou se você quer apoiar os jogos nacionais. Eu falo por mim, eu meio que quanto mais tendo a apoiar projetos nacionais. E já meio que fico me segurando quando eu vejo que é um jogo gringo trazido para cá para dentro. Mas se sou eu, cada um tem seu juízo de valor. Fábio, seus comentários sobre a manifestação do Luciano. Eu concordo plenamente com o Luciano. Eu acho que o negócio é esse, você analisar se aquilo realmente te interessa. Porque assim, eu tiro por mim, assim, na época lá da pandemia, que eu disse aqui que eu apoiei vários projetos, eu não me arrependo de nada do que eu apoiei. Mas é inegável que a gente tem uma quantidade maior de jogos de fantasia medieval, por exemplo. Então hoje, como eu já tenho vários, e alguns realmente eu quero jogar, eu quero, inclusive, não jogar só uma one shot, experimentar um pouco mais, eu acho que eu não preciso de novos jogos de fantasia medieval. A não ser que tenha algo realmente que me chame a atenção, que seja para mim um diferencial, ou alguma coisa nesse sentido. E ainda tem um outro detalhe. Claro, excluindo a questão que até o Luciano citou aí do colecionismo. Ok, quem quer colecionar, problema nenhum. Mas assim, os financiamentos de RPGs traduzidos, eles tendem a ser até mais caros do que os nacionais, porque você vai pagar ali licenciamento, uma porrada de tradução, uma porrada de outras coisas. Então, às vezes, se você está com a grana curta, abra um pouco o seu leque de opções, as suas percepções, dê uma chance para jogos nacionais, que muita gente ainda torce o nariz, e às vezes o que você gastaria para fazer um apoio num jogo traduzido no nível mais básico, você consegue apoiar vários projetos nacionais que cada vez mais ficam melhores e não devem nada aos estrangeiros, seja em game design, seja em projeto gráfico muitas vezes, seja em diversão, seja em ideias inovadoras. Então, eu acho que tudo isso é uma coisa que você tem que pôr na balança também na hora de escolher o que você vai apoiar, qual financiamento coletivo você vai apoiar. Né? Claro, isso no final, em última instância, isso vai depender muito do gosto, né, de cada um. Né? Uma mistura aí de gosto mais possibilidades financeiras, né? Mas às vezes as pessoas torcem o nariz sem conhecer, então acho que vale a pena dar uma investigada. Tem muito jogo que oferece até versão gratuita, fast play e tal, e é de graça e as pessoas não baixam. Então, assim, é isso que eu não entendo. Dá uma chance, dá uma olhada que de repente você pode se surpreender positivamente. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora do Amaral Rosa, e essa eu vou deixar para o Lucas comentar. O que o Amaral disse? Para produtos que vão ser criados do zero, os criadores precisam do apoio, principalmente produtos independentes. Mas agora uma grande editora nacional que não consegue lançar um livro sem fazer um financiamento coletivo é palhaçada. E aí o Lungas Neto comentou no comentário do Amaral dizendo o seguinte: exatamente, Amaral, isso descaracteriza a verdadeira proposta do financiamento coletivo. O que eles estão se referindo, gente, é aquela versão original das campanhas de financiamento coletivo. Você traz uma ideia, você traz um projeto e angaria fundos para as pessoas apoiar o seu projeto, que vai, em tese, partir do zero e pretende chegar à versão final, que é geralmente um livro físico. E aí o Amaral questiona por que a editora grande está adotando financiamento coletivo se ela, em tese, já tem toda uma comunidade que vai bancar os seus jogos quando forem lançados. Lucas, seus comentários. Bom, eu tinha lido o comentário do Amaral, você jogou lá no grupo, né? Eu tinha lido e fiquei pensando bastante sobre essa pergunta. Lembra que eu falei que eu apoio o financiamento coletivo por duas situações? Para obter, né? Para começar minha coleção, obter coisas novas, e também para que o cenário do RPG cresça. Eu mesmo, por estar produzindo um sistema, cenários para esse sistema, um dia eu quero estar montando um apoio, um financiamento coletivo e tal. Então eu apoio para que um dia, porventura, eu possa ser apoiado também. Mas eu retorno a pergunta para o Amaral, com todo respeito: qual editora grande de RPG que a gente tem aqui?
Que editora é grande? A gente pode considerar o que Jambô? nossa, esqueci o nome. A que tem o Vampiro à Máscara. Ah, White Wolf? Não, não, Ah, não, Galápagos, do Galápagos. Brasil. Isso, a gente pode considerar a Galápagos grande? Eu acho que dá. Pessoalmente No acho. máximo. E ela precisou fazer financiamento coletivo? Não, fez a pré-campanha, tal, Uhum. fez o pré-lançamento do livro e tal. Essas editoras que recorrem ao financiamento coletivo são independentes, são pequenas. Eu não conheço, sim, eu desconheço uma editora grande. Vamos colocar a editora grande, a editora Abril, né, uma editora desse tamanho que precise recorrer a isso. Então, geralmente, quem recorre a apoio, né, coletivo são editoras pequenas, né, são um grupo de pessoas pequenos. A gente vai ver lá o pessoal da Tria, é Tria Editora, bem pequeno, o Caleidoscópio, todas as editoras citadas aí, a Ginga, são sempre poucas pessoas, por mais que sejam famosas no nosso meio, que a gente conhece, a gente está sempre vendo os jogos, os lançamentos deles, não quer dizer que eles são grandes, né, e mesmo que não precisem de apoio. Então, eu acho que tem que apoiar sim, porque dificilmente uma editora grande vai recorrer a financiamento coletivo quando muito produzir um RPG, né? Sim. O nosso hobby é nichado, infelizmente ainda é nichado no Brasil. Editoras grandes não detêm títulos, a não ser a Galápagos, né? A gente pode colocar Galápagos aí. Eu, pelo menos, eu concordo contigo, Lucas, e, por exemplo, para mim, eu não considero, utilizando como parâmetro Abril, Galápagos e outras grandes, a Jambô grande. A Jambô é a que mais tem destaque no Brasil? Sim, com certeza. Eles são as que têm as campanhas mais volumosas, Uhum. em tanto financeiro quanto apoio, nas campanhas de financiamento coletivo, e muitas das vezes eles lançam pré-venda. Por exemplo, agora o Daggerhat eles estão como pré-venda, eles não levaram para campanha de financiamento coletivo. Já em contrapartida, que é o Fábula Última, eles colocaram em campanha de financiamento coletivo. Então, são tomadas de decisões, mas eu pessoalmente não acho o Jambô grande. Alguém pode, claro, Não, que são pequenos. é, vocês que estão nos assistindo, escutando, vocês podem discordar de mim, mas diante de tudo que eu acompanho da Jambô, eu não considero ela grande, olhando para Galápagos, olhando para Abril e outras editoras de grandes publicações. Porque, gente, essas Sim. editoras grandes fazem impressão de milhares de livros. Eu não acho que a Jambô chega a esse nível, não, viu, gente? A Jambô se arrisca muito com alguns projetos. Não estou aqui querendo defender, porque eu já vi aí uns movimentos contra a Jambô. Não estou aqui querendo defendê-la, mas a gente precisa dar um mérito também ao trabalho deles. Eles não chegaram a atuar onde estão só com amadorismo. Ali tem trabalho profissional envolvido. Claro que vai ter percalços, vai ter erros, vai ter equívocos, como todo lugar vai ter. Mas eles, pelo menos eu gosto de ver, eles sempre se colocam a cara a tapa. Isso eu acho legal. Sim. Diga, Lucas. Não, é a questão deles serem bem-sucedidos, terem bons títulos, não quer dizer que eles são grandes, que eles são mega capitalistas, de empresas gigantescas com uma baita de uma sede. É totalmente o contrário, É, né? Eu já pesquiso um pouco nesse universo aí de produtor independente de livro, tal, a gente vê a diferença de uma editora grande para uma média, para uma editora pequena é colossal. Não dá para comparar. As editoras de RPG, por mais famosa, por mais títulos que elas tenham, elas não são grandes, são pequenas, tá? E precisa para fazer um livro, trazer um jogo novo, precisa sim de apoio coletivo. Eles não têm como bancar, né, algo que é tão nichado que pode trazer no fim prejuízo para eles. Então, por isso sempre se recorre ao financiamento coletivo para evitar perda. muito bom. Vamos ao próximo comentário que vai ser agora comentado pelo Fábio, que é do Peregrino Werneck, que disse: apoiar projetos que de outra forma não seriam lançados? Claro. Apoiar pré-vendas glamurosas? Não. O que estiver entre um e outro deve ser analisado. O que tu acha disso, Fábio? Eu acho que aí vai cair naquilo que eu comentei ainda há pouco, né? No final das contas vai depender muito do gosto, né, de cada um, mas eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas podiam fazer, sim, uma pequena reflexão na hora de apoiar, no seguinte sentido: eu preciso realmente apoiar este jogo específico? O que que este jogo está agregando para mim enquanto experiência de jogo? Ah, eu gostei do cenário, eu gostei do sistema, é um sistema que eu quero conhecer, é um sistema novo, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que ficam apoiando o mais do mesmo, né? Ok, se você só gosta de um estilo de jogo, eu não estou criticando aqui não, mas
eu acho que falta, às vezes, as pessoas se permitirem experimentar um estilo diferente. Talvez você goste, né? Você só vai saber isso se você experimentar, né? Se você experimentou um outro estilo de jogo, não gostou, não, vou voltar para cá porque é isso que eu curto, ok. Mas pelo menos eu experimentei. E nesse sentido, eu concordo com o Peregrino de você, de repente, apoiar projetos que realmente precisam de ajuda. Né? Aquele projeto ali que você achou interessante, claro, não é para você apoiar o que você não gostou, mas aquilo que você achou realmente interessante, tá lutando ali para bater a meta, cada apoio conta e tal, se você puder, se você achou aquilo interessante, por que não apoiar? Né? Por que não, como tu falaste, Raga, viabilizar que de repente outras pessoas no futuro tenham a possibilidade de jogar aquele jogo, porque você ajudou ali a tornar aquele projeto realidade, né? Então, assim, eu acho que fazer essas reflexões também na hora de você escolher que projetos você vai apoiar ou não, pode ser muito interessante e eu insisto em dizer, você pode com certeza se surpreender positivamente se você se permitir. Muito bom. O próximo vai para o Lucas comentar, é do Thiago Omega, ou Ômega. Thiago, desculpa se eu estiver errado. Ele disse o seguinte: eu não entendo por que esse rage. Tipo, como consumidor, o produto é do meu interesse. E tipo, comprando dessa forma, ainda recebo bônus que são metas extras. E além disso, a empresa vai investir em uma parada que já tem ideia que o público quer. Prefiro 1000 vezes assim do que como era antes, que a empresa trazia o jogo base e se não fosse flop, aí sim ela traria mais conteúdo. Prefiro mais esse filtro porque a empresa já sabe se o produto é um flop ou não, do que comprar um RPG de livro base e abandonar o projeto. Não entendo essa lógica do consumidor ser explorado. Lucas, seus comentários. Olhando por esse ponto de vista dele, ele tem razão, né? Então, quando você entra lá numa página de financiamento coletivo, já está lá estipulado todos os livros ou material que vai vir como meta extra, seja em formato PDF ou físico, né? Então você entrar, esse projeto dá certo, você já sabe, vou ter o livro base e vou ter mais uma série ali de suplementos para aquele livro. Vendo por esse prisma aí, concordo com ele sim, tá? Funciona muito bem financeiramente falando quando se trata de PDF. Porque imagina se for tudo impresso, se você comprar, sei que nem eu, né, que é tudo impresso, né? Eu não gosto de nada eletrônico, eu quero ter o bendito do papel, então eu acabo entrando nos financiamentos quase os mais caros que tem, porque eu quero tudo material impresso. Às vezes, né, Fábio, acaba não compensando, concorda? Porque você, conforme vai liberando as metas, você tem que pagar frete se você quer vir. Se você é tão ansioso quanto eu, você vai acabar pagando um frete para cada suplemento que é lançado, acaba saindo mais caro do que se você esperar tudo ser lançado e tal. Então, olhando por essa questão do impresso ou PDF, o Thiago Ômega ele tem muita razão, né? Ainda mais se ele gostar de tudo ali de material eletrônico, para ele compensa muito. Ele já sabe o que vai ter, ele tem um jogo base, ele já sabe o que vai ser lançado, é melhor, né? Porque tirando os grandes títulos, tipo Vampira Máscara, essas D&D, que ano após ano é lançado títulos ao monte, aí suplemento ao monte, às vezes um livro que sai, um título novo que sai, pode ser que morra ali mesmo, pode ser que nunca mais o pessoal, os autores lançam um complemento para ele, tá? Então, penso assim. Muito bom. Vamos agora a outra plataforma que é direto do Instagram e essa vai cair para o Fábio. Quem comentou foi o Luiz Magnus, que disse: claro, se me identifico com o estilo, o assunto e o projeto traz diferenciais que me atraem, por que não apoiar? O Fábio comentou muito isso mais cedo, que são fatores determinantes para ele decidir se ele apoia ou não. Qual é o diferencial que vai trazer a leitura dele ou diversão eventual? Fábio, seus comentários. Eu concordo 100% com o que o Luiz falou aí, e eu só vou reforçar um ponto que eu também já falei antes, que assim, você só vai descobrir essas coisas se você pesquisar os financiamentos também, né? Então, se você ficar sempre procurando só novidades
do seu jogo favorito, você pode perder essas oportunidades aqui de descobrir coisas novas, tá? Eu vou aproveitar aqui o embalo só para voltar um tiquinho ali no comentário anterior, só para fazer um complemento, que é o seguinte, quando ele fala aqui da questão dos livros, né, recebo bônus e tal, das metas extras, acho que a gente não comentou isso, mas eu acho que é importante, você também analisar quais são as metas extras, né? Porque tem metas extras que são muito legais, que realmente valem a pena, mas tem umas metas, assim, que na minha opinião, ou elas não me servem muito, ou não me servem de nada, ou às vezes é uma meta extra que eu acho meio duvidosa, assim, né? Que se vale a pena chegar até, sei lá, 50 mil reais para liberar um lápis decorado. Estou dando um exemplo maluco aqui, mas eu já vi financiamento que tinha meta extra que era um lápis, assim, e tal. Então, enfim, e também se aquilo te serve ou não, porque, por exemplo, eu sei que muita gente joga, e eu não estou criticando aqui, mas vários financiamentos têm como meta extra módulo do Foundry, token, digital e tal. Ok, beleza, eu não vou usar isso nunca, porque eu não jogo online, dificilmente, mas eu entendo que tem gente que joga. Então, só para fechar aqui, eu acho que uma coisa que você também pode levar em consideração na hora de apoiar ou não, ou que nível de apoio você vai fazer, é quais são as metas extras, se elas são interessantes para você ou não. Muito bom. Vamos agora ao próximo comentário, já mudando de plataforma, nós vamos agora para o Threads, e quem vai comentar essa pra gente é o Lucas. Quem fez a mensagem foi o Joca Jasper, que disse: sim, sei que muitos como eu já tiveram problemas com financiamentos coletivos. Tenho itens que nunca receberei. Acredito que nossa comunidade caiu numa armadilha. Algumas editoras vendem a ideia de que um financiamento é uma pré-venda. Você compra e o jogo chega em dias. Mas não é. Um financiamento é um projeto e pode dar muito errado. Para mim, quem apoia quer ver o jogo disponível para todos, não somente para si, seja um título de fora ou nacional. Hoje em dia, com impressão sob demanda, inteligências artificiais e ferramentas como o Canva, o indivíduo pode comprar um PDF gringo nacional e produzir a sua própria cópia. No entanto, isso está longe de ser o mesmo que um financiamento coletivo. A ideia por trás do financiamento deveria ser trazer à luz um título para uma comunidade, algo que o apoiador acredite que fará a diferença para todos. Lucas, muito do comentário do Joca bate muito com aquele conflito do que era a ideia inicial de campanha de financiamento coletivo e o que ela se transformou para hoje. Eu acho ela uma temática bem polêmica, mas ela é tomada de decisão. Quem vai botar o projeto sabe onde é que o calo aperta. Lucas, seus comentários. Sim, por isso que é importante a pessoa ver, acompanhar o projeto, ver os autores, as editoras falando do projeto, né? Já citei o seu canal, aí eu nunca entrei num apoio se ele não tivesse passado para o Giro da Semana. Nunca. Todos que eu entrei até hoje, eu vi no Giro da Semana aí. Então, tô ganhando esse jogo aí. Pelo menos até agora, nunca deu. Aconteceu de eu tomar um calote, alguma coisa assim, tá? Então, não se pode cair na estratégia do financiamento coletivo com a comparação de que você está entrando numa pré-venda. Isso se dá muito por causa da questão do PDF. A gente já tem o PDF pronto. O PDF não é um livro físico. A maioria entra para quem quer o PDF, beleza. Praticamente é uma pré-venda mesmo. Se bater a meta, você já tem um PDF, acabou. O problema é quem quer a mídia física, né? Uhum. Então você tem que ter a inteligência, tem que acompanhar, não cair na estratégia de marketing e perceber isso, que o PDF não é o livro físico, vai demorar. A gráfica, depois vai ter que ser mandado para a gráfica, a editora vai ter que receber, vai ter que encaminhar livro um a um para quem entrou no financiamento, né? A gente acabou de discutir agora de pouco, essas editoras são pequenas, dá a impressão que tem, sei lá, 50, 100 pessoas trabalhando. Não é, tem editora aí que é feita por 3 pessoas, por 4 pessoas, forma uma editora inteira. São essas 4 pessoas que vão enviar. Então vai demorar, vai atrasar, a pessoa tem que ter essa consciência, tem que ter, né, essa noção, tá? E ele citou aí, tem um caso interessante, ele falou que às vezes dá pra gente entrar no financiamento coletivo gringo, ou mesmo pegar o PDF e mandar imprimir, se torna muito mais caro. Alguém já tentou imprimir um PDF
Eu já. numa qualidade boa. Já. Esses dias eu entrei acompanhando a resenha lá do Fábio, do Blaze in the Dark, Fábio. Lembra? Eu que fiz aquele comentário, né? Isso é outra coisa que a gente pode discutir aqui. Interessa muito participar de uma campanha coletiva, pois você pode correr o risco de nunca ter aquele livro. Foi o caso. Sempre a gente montou um grupo lá de jogo, eu mestrava o Mundo das Trevas e um amigo meu passou a mestrar o Blades. Ele entrou no financiamento coletivo, ele tinha. Daí ele foi embora para a cidade dele, então a gente ficou órfão. Calhou bem nessa época, o Fábio começou a fazer as resenhas dele no canal. Eu falei, agora eu quero o livro. Agora eu quero esse Bendito. Já tinha jogado, joguei por 1 ano e meio, decidi, não, agora eu quero ter como memória afetiva do livro, dar uma lida nele, voltar a jogar, né? Passar a mestrar. E quem disse que eu achava esse Blades? Quem disse que eu achava? Perguntei lá pro Fábio, né? Ele respondeu, solícito lá no canal dele, consegui o PDF e mandei imprimir. Então eu fui ver quanto que. Fui pesquisar no passado quanto que custou o Blades. Eu paguei muito mais caro. Eu paguei no mínimo R$ 100 a mais por uma impressão. Tá? Então tem que levar isso em consideração, sim. Se você quer imprimir de qualquer jeito, beleza. Se você quiser imprimir com um padrão bom de qualidade, você vai pagar muito mais caro do que o financiamento coletivo vai te proporcionar. Então tem que pensar nisso também. Muito bom. Só um detalhe aqui, Raga, rapidinho, porque isso que o Lucas falou agora, eu lembrei do comentário. Lembrou? Fui eu. Eu lembrei. Porque assim, isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Acredito eu que as tiragens de RPG no Brasil não sejam muito grandes, né? Porque as editoras são pequenas e tal, não sei o quê. Então também tem isso. Se você perde a oportunidade do financiamento coletivo de um livro que você realmente quer, geralmente as editoras, quando entregam, né, entregam tudo para todo mundo que participou e tem acho que uma pequena sobra que eles vão vendendo. Isso. Mas você tem que ficar meio de olho, porque acabou. Aí fica um pouco mais difícil. Aí tem que procurar em alguma revenda, algum terceiro ali que tenha um livro usado e tal, porque então se é um livro que você realmente tem muito interesse, é mais um motivo para você participar do financiamento. Sabe uma editora que acontece muito isso, Fábio? A Retropunk. A Retropunk, ela trabalha com aquilo que foi viabilizado nas campanhas. Acabou. E aí, se você não comprou, você vai ter que garimpar aí pelas redes sociais. Exatamente. Então, bora agora para a plataforma do WhatsApp. Já estamos chegando ao final. E agora vai ser o Fábio a comentar o comentário do Lucas Malk, que disse: financiamento coletivo é uma faca de 2 legumes. Mentira, ele falou gumes, sou eu aqui colocando legume no meio. Sendo atirada no escuro. Uma faca de 2 legumes sendo atirada no escuro. Caramba. Pois pode ser que dê tudo certo e entregue certinho, ou se você não apoiar e não bater a meta, não ter o jogo ou os itens prometidos. Ou seja, é um tiro no escuro, ou se vocês preferirem, adotem a minha filosofia, a fundo perdido. Fábio, seus comentários. Bom, primeiro um grande abraço para o Lucas, parceirão também que ajuda a divulgar os conteúdos aí de muita gente, os meus inclusive, né? Enfim, então agradeço aqui mais uma vez. E é isso, cara, ele deu uma resumida, né? A questão do financiamento é facas sendo atiradas no escuro. Olha aí, Blades in the Dark novamente, né? Porque, agora sim, também tem um outro ponto. Um ponto positivo que eu vejo na questão, por exemplo, das plataformas de apoio, é que quando o financiamento é tudo ou nada, se não bateu a meta, pelo menos você recebe seu dinheiro de volta, né? Aí eu acho que é só assim, apostei e não deu certo porque a galera não comprou a ideia do projeto. O problema é quando bate a meta e os livros não são entregues, né? Ou atraso, ou aquelas confusões todas. Mas, assim, de fato, até sendo um pouco utópico, o risco do financiamento coletivo deveria ser só esse, né? Não bater a meta. Não bateu a meta, que chato. Tá, a gente não vai ter o livro, mas a gente pega o dinheiro de volta. Se fosse só isso, menos mal, né? O problema, como eu falei, é quando bate a meta e a galera não entrega os livros, né? Mas, enfim. Muito bom. Vamos agora ao último comentário, que é o do Paulo Lobo. Ele esteve semana passada com a gente no Giro da Semana RPG, que ele disse o seguinte: como um criador, eu acho super válido apoiar criadores independentes, pois se não houver, esses projetos nunca vão sair do papel, ou então vão demorar muito mais.
dá para se surpreender bastante com trabalhos independentes. Agora, quando são editoras grandes usando financiamento coletivo, eu já não concordo. Parece mais uma forma deles tirarem dinheiro sem precisar gastar. Inclusive, tirando a oportunidade de um apoio em um livro independente, pois o público normalmente vai optar por nomes grandes se tiver à disposição. Paulo, antes de passar para o Lucas comentar, Paulo, eu quero fazer uma pequena contribuição. Eu pessoalmente acho que no campo do RPG não há roubo de apoiador. Porque geralmente, eu estou falando geralmente, não é todo mundo, geralmente os apoiadores olham para um jogo que ele realmente quer ver a versão física. Dificilmente vejo essa disputa de quem eu vou apoiar. No meu caso, eu cheguei a ficar um período decidido quem eu apoiava, mas eu não era um jogo que eu queria jogar. Eu só estava lá naquele meu processo de ficar apoiando projetos. Mas a maioria das pessoas que apoiam, elas vão por causa do jogo. Então eu acho que talvez esse fator de roubo de apoios não ocorra em uma grande escala aqui no Brasil. Não estou dizendo que não aconteça, mas para mim, na minha impressão, eu especulando, deva ser muito pequena ao ponto de causar algum efeito negativo entre as campanhas. Fábio? Não, rapidinho aqui, Raga, só para complementar. Talvez o que ele esteja querendo dizer aqui dessa questão do roubo de apoio é porque, querendo ou não, uma editora já estabelecida ou com nomes mais conhecidos, em tese, consegue fazer uma campanha mais estruturada e consegue mais visibilidade. E aí a pessoa não tem muito o costume de ir lá, peixe não é rato de RPG, que nem a gente que vai lá, fica fuçando tudo e tal, né? Ou caiu na besteira de ainda não estar assistindo o giro da semana, né, para ficar sabendo de tudo. Então passa batido, né? Passa batido e só vai saber dos grandes lançamentos e pode estar perdendo muita coisa bacana. Acho que foi mais ou menos nesse rumo aí que o Paulo foi. Boa. Lucas, seus comentários, que era para ter sido você, mas a gente passou à sua frente. A gente falou bastante sobre isso, né? De não haver necessariamente editora grande de RPG no Brasil. Então, realmente, quem recorre a um financiamento coletivo é porque precisa, né? São, geralmente, criadores ali de game designers, tal, que são independentes, e estão ali expondo seu projeto para a galera. Mas você fazendo aquele acompanhamento, Raga, sempre no aquele arquivo seu lá enorme, lá do giro da semana, às vezes tem, o que eu entendi, o que o Paulo quis falar ali, às vezes dependendo quando a pessoa abre o projeto dele, abre o financiamento coletivo, dependendo do intervalo de tempo que ele abrir, pode ser que ele seja ofuscado por outros. Por exemplo, quem abriu ali o projeto coletivo quando lançou o Simbarão 1, era só Simbarão 1 para cima e para baixo, Ash of Tomorrow, mesma coisa, né? O dos bichinhos de pelúcia lá que eu entrei também, onde você entrava, como chama? Eu esqueci o nome do jogo dos bichinhos de pelúcia. Onde você entrava só tinha campanha de financiamento coletivo sobre eles, os Não era vídeos, os o Reino youtubers. Mágico debaixo da cama? Oi? Não era o Reino Mágico debaixo da cama? Não, o Guardiões do Limbo? Guardiões do Limbo. Ah, Guardiões do Limbo. Tem os ursinhos aqui, o Guardião do Limbo. Né? Quem lançou o financiamento coletivo na época deles acaba sendo ofuscado. Eu acho que é mais ou menos isso que o Paulo Lobo quis dizer. Né? Porque todos os youtubers, né, toda a atenção ali do cenário está voltada para aquele jogo. Daí você pode ver mesmo lá na meta, os números que você traz são bem precisos, né? Uhum. Você vê o tanto você tem lá o montante de apoio que foi disponibilizado numa semana, e você vê que a maioria vai para um grande título desse, mas não quer dizer que ele é de uma grande editora. Né? A gente volta a discutir isso, não quer dizer que ele é de uma grande editora, mas acaba ofuscando alguém que está um pouquinho mais independente ali no cenário. Acho que é isso. Muito bom. Então, fechamos aqui a sessão de comentários das redes sociais e vamos agora nos encaminhar para as considerações finais, que é aquele momento que as pessoas convidadas aqui vão tecer seus últimos comentários sobre algo que ele acha interessante complementar em relação a tudo que nós comentamos e abordamos aqui. Ao mesmo tempo, eles vão dizer o que eles estão fazendo nas redes sociais e onde podem ser encontrados, e no final dizer um até logo, porque eu jamais quero deixá-los de tê-los novamente aqui comentando no podcast RPG com o Jambu. Então, quem começa é o Lucas. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez por
pela participação. Para mim foi uma honra, certo, estar aqui. Sobre financiamento coletivo é isso. Para mim vale muito sim a pena apoiar, tá? Principalmente se você não é tão ansioso quanto eu. A minha ansiedade, eu apoio em vista da minha ansiedade porque eu quero ver o cenário crescer. Eu estou entrando nesse mundo aí de game design, estou produzindo sistema, estou produzindo cenários, então um dia eu quero participar disso e é por isso que eu apoio. Não só por apoiar, porque realmente são bons jogos, são bons autores, tá? Antes de, se você tem dúvida se você vai acompanhar ou não um projeto desse, assista o canal do Raga, o Giro da Semana. É para isso, os vídeos são próprios para isso, tá? Lá você vai ver entrevista, você vai conversar, você pode fazer ali pergunta na hora pro autor, você vai ver a proposta do jogo dele, você vai ver se aquilo realmente interessa, você vai ver os diferenciais do jogo dele para ver se não entra no mesmice de gênero de jogo, tá? Então acompanha, vê, porque daí você vai ter uma certeza legal se vale a pena ou não. Senão depois você pode só cair no canal lá do Fábio para ver as resenhas de algo que você não vai ter em mãos. Né? Pode acontecer que nem eu no meu caso do Blades. Tá? Então acompanha, vê quem fala legal sobre o assunto, sobre lançamento, sobre livros, que tem tudo para dar certo. Muito bom. E agora é a vez das considerações finais do Fábio. Bom, eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? Deu várias dicas, né, para as pessoas, de repente, ficarem um pouco mais antenadas, né, assim, na hora de escolher os financiamentos. Mas eu concordo com o Lucas, eu acho que vale a pena, sim, participar de financiamento coletivo. Eu acho que ainda é uma chance da gente viabilizar, especialmente dos produtores de conteúdo independente, né? É uma chance de viabilizar jogos, né? Cada vez mais jogos. É uma chance também da gente, com o tempo, ir cada vez mais profissionalizando a cena do RPG. E para evitar cair em alguma cilada, em alguma armadilha e tal, cada um vai desenvolver as suas técnicas, mas eu acho que a gente falou muita coisa aqui interessante, de pesquisar, de se informar. Claro, citando mais uma vez, o canal do Raga cumpre um papel importantíssimo nesse quesito, sem sacanagem, é sério mesmo, porque você tem uma chance de ter um contato direto ali com as pessoas, né, numa live que estão falando sobre o seu jogo e tal, e como o Lucas falou, tirar dúvida e tal, e tirar suas primeiras impressões, né? Ver se você realmente vai com a cara daquele projeto, vai com a cara daquelas pessoas, sei lá, né? Enfim, e se realmente você está afim de apoiar aquilo ali. E de resto, pesquisar, tentar sair um pouquinho do lugar comum, se oportunizar jogos novos, né? Criadores novos, editoras que você não conhece ainda, os materiais. Eu acho que ainda tem muito espaço para o RPG crescer, né? E eu acho que isso não deve ter mudado, né? Como o Raga faz esse acompanhamento semanal, lá a gente vai ver que toda semana é um volume grande de dinheiro que é investido nas campanhas de RPG, né? Ou seja, as pessoas estão a fim de consumir, seja em qualquer tipo de nível de apoio, se é só o PDF, se é o livro físico, não importa. O importante é você ajudar de alguma maneira a cena dentro das suas possibilidades, né? Então, eu acho que é isso. Eu espero que as informações que a gente deu aqui sejam úteis, né, para as pessoas. E no mais, é sempre um prazer estar aqui batendo papo com o Raga e com os convidados que sempre são interessantes e a gente vai movimentando a cena aí e contribuindo de alguma forma, né, para a galera ir tendo novas ideias. É isso aí. Galera, já estamos chegando agora ao final de mais um podcast RPG com o Jambu. Quero já aqui comunicar para vocês qual é o tema que foi selecionado para a semana que vem. O tema, ele passa por um processo de seleção lá no grupo da Associação Dungeon Belém, em que eles me apoiam, que deixa o meu coraçãozinho para a associação. Sem eles, esse podcast não teria se iniciado. E a eles eu sempre dou essa oportunidade de fazer a seleção dos temas. E o tema escolhido para o sábado que vem, do dia 19/7 de 2025, foi: onde você consumiria conteúdos relacionados a RPG? Olha que interessante. Vai dar um bate-papo bem interessante. E já temos pessoas confirmadas para esse debate. Daqui do Pará, teremos o Thiago, que é da própria Associação Dungeon Belém. E, convidado externo, teremos o Tio Xangas, que é do coletivo Melanina RPG.
Então tá aí a galera que vai figurar o podcast semana que vem. Quero agradecer o Lucas. Porra, cara, foi sensacional te conhecer. Quero que você cumpra a promessa que você me fez, que a próxima vez que eu for para São Paulo, eu quero ir para uma das suas rodas de capoeira, curtir lá toda a ginga da galera de seu grupo. Fábio, pô, mais uma vez, amigão de longas datas, não à toa que ele esteve presente no dia que eu ganhei esse apelido de Hagabashi. Ele estava lá, ele estava presente e participou desse dia lá em 1900 e tararau, que já não lembro mais o ano exatamente. Eu estava lá, Gandalf, 3.000 anos atrás. Que maravilha esse podcast com pessoas incríveis. Então, para finalizar, peço para que o Lucas e o Fábio, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Valeu, tá? Valeu, cara.